Meus amigos, aqui é Kemuel de Jesus Anelato e você está no canal Verdade Absoluta. Canal esse que tem por objetivo estar desvendando, trazendo à tona fatos, boatos e mentiras. Aqui você vai ouvir sempre a verdade, uma verdade imparcial, comprometida com a palavra, baseada em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, faz algum tempo já me mandaram uma pergunta. Um amigo meu me fez uma pergunta baseado nessa saga aí que está a nível de Brasil, Estado, Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, que vem a ser a nossa convenção. Eu digo a nível de Brasil porque a convenção da Assembleia de Deus a nível de Brasil também sofre algumas mutações, algumas rupturas. E como consequência de algumas denúncias trazidas à tona pelo Jefferson Cardoso e pelo Zaio, muitas coisas surgiram disso aí. E eu não quero aqui, não tenho intenção de ficar debatendo com o Zaio, com o Jefferson, o teor essencial de todas as acusações. Existem algumas que de fato procedem, a gente tem pesquisado isso, as pessoas que andam junto comigo que estão me assessorando têm pesquisado isso, como tem muitas coisas que precisam ser reavaliadas. Mas o meu intuito mesmo é responder essa pergunta. A pergunta é: por que o salário dos pastores presidentes da Assembleia de Deus do Estado de Santa Catarina é tão alto? Existem trechos da Bíblia complexos, difíceis de ser entendido. E é por causa desses trechos que às vezes ocorre muita distorção nas interpretações, gerando entendimento equivocado. Nosso intuito é ir para a Bíblia, buscar o entendimento no original, numa contextualização nos dias de hoje. E essa pergunta sobre o salário dos pastores presidentes hoje da Assembleia de Deus é uma pergunta que nós resolvemos responder porque, baseado nisso, existe uma gama de fatores que se desencadeiam em função disso. Então, primeiro eu quero deixar claro aqui, a referência que se usa para o salário dos pastores presidentes, respondendo à pergunta que me foi enviada, ela tem mais de 40, 50 anos. Há 50 anos atrás, quando se abria um campo missionário, aquela igreja, quando passava-se a ser sustentável, ou seja, autossustentável, no início era um campo missionário, eram enviados recursos de fora para manter aquele missionário inserido no local. Quando ela começava a andar com as próprias pernas, que já tinha recursos de dízimo suficiente para se manter, a referência para o salário do pastor presidente que viria assumir aquele campo era de 5 a 10% das entradas totais. Mas na época, você vai pegar uma cidade como a minha, entrava, se fosse comparado dia de hoje, 20 mil reais, se fosse 30 mil reais. Isso perfazia um salário de 2.500 a 3.000, né, para a época, comparado com os dias de hoje. Então isso era totalmente aceitável para aquela época. E aí os pastores, os vice, no caso, que na época, o máximo que tinha era 1, 2 obreiros integrados por campo, ganhava mais ou menos a metade que o pastor presidente ganhava. Só que isso, o tempo foi passando e essas igrejas foram crescendo e algumas já quintuplicaram as entradas. O povo foi prosperando, a palavra de Deus foi sendo pregada e consequência disso é a prosperidade vindo para o povo. Só que agora eu pergunto para você, foi pensado em mudar essa referência? De forma alguma. Infelizmente, os pastores continuam se baseando na mesma referência, 5 a 10%. Por isso que é uma briga grande por campos grandes. A maioria dos pastores presidentes, quando fazem suas trocas, eles sempre pleiteiam um campo maior. Nenhum aceita ir para um campo menor. Raríssimas exceções, algum pastor ou presidente e outros se submetem a uma mudança de região para ir para um campo menor. Eu quero concluir, porque vocês sabem que a minha prática é ler na Bíblia, a verdade absoluta, eu trabalho em cima da Bíblia, a referência para salário. Você que está pensando que pastor também não deve ter salário, vamos estudar isso na Bíblia. Vamos ler em Timóteo, capítulo 5, versículo... vamos ler aqui? Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que lideram bem as igrejas são dignos de duplicada honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então aqui, veja só, aqui está se referindo que o ensino e a pregação, Paulo está fazendo referência ao trabalho, ou seja, levado a sério. As pessoas que se abdicaram dos seus projetos pessoais para viver em função da obra. O que a Bíblia diz sobre essas pessoas? Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então é o seguinte, é bíblico. Qual é a referência bíblica? Porque isso aqui você vai entender tudo isso se baseando no original. Duplicada a honra
está se referindo a valores financeiros. Aquele que se empenha bem, que se dedica bem, é digno de duplicada honra. Ou seja, um bom salário. Então, digno é o obreiro do seu salário. Agora, o que precisa ser feito, e isso cabe aos obreiros, aos pastores, fazer uma análise via convenção, estudar que parâmetros devem ser usados nos dias de hoje. Está na hora de rever esses conceitos, porque há uma disparcialidade muito grande salarial, e isso tem prejudicado a obra de Deus, porque alguns poucos têm ganhado muitos, né, muito dinheiro. Pastores presidentes do estado inteiro têm ganhado muito dinheiro, enquanto seus obreiros auxiliares, que na prática, da maioria das vezes, levam a obra de Deus e acabam tendo um ganho financeiro muito aquém do que a Bíblia se referencia. Porque a grande maioria dos pastores, eu descobri isso, dos que trabalham, pastores auxiliares, são empenhados, né? Mas alguns realmente têm sérios problemas financeiros por causa dos seus ganhos que não são compatíveis as suas necessidades. E daí alguns vão dizer assim, mas quando eu comecei no ministério, realmente eu ganhava pouco e vivia de milagre, Deus fazia milagre. Então tá, mas então eu faço esse convite para todos. Por que que um obreirozinho lá do cantinho tem que viver de milagre, enquanto um pastor presidente não pode viver de milagre também? Então eu acho que está faltando parâmetro, está faltando parâmetro, e a igreja deve começar a fazer essa análise, porque o presbitério existe na prática para isso. Na prática, o presbitério existe para isso, para estar julgando esses casos, para estar dirimindo sobre esses casos. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Respondendo à pergunta do meu amigo que foi enviado. Um abraço.